Olá, uma literatura a serviço das causas sociais. O escritor Davi Gonçalves, nosso entrevistado de hoje, acredita que a função de quem escreve está além do fato de contar uma boa história. Para ele, escrever é também refletir e denunciar, e é em torno desta escrita engajada que transcorre nossa conversa. Na Dica de Leituras, o diálogo entre literatura e história. A gente analisa O Castelo de Papel, de Mary Del Priore, e Anita Garibaldi, A Estrela da Tempestade, de Heloísa Pietro. O Leituras começa agora conversando com Davi Gonçalves. Davi, a sua literatura, ela está muito ligada aos movimentos sociais, né? Essa migração do campo para a cidade, né? Esse êxodo forçado, não é? Porque não é um êxodo assim tão voluntário desses trabalhadores. Como é que se dá esse fenômeno na sua literatura? Olha, a minha literatura realmente está ligada a uma questão social, política, econômica, cultural do Brasil. Eu faço um mapeamento do Brasil a partir da década de 70. E ele está ligado realmente a um grande fenômeno brasileiro que chama-se o êxodo rural. Isso é indiscutível. Quando você vê as cidades médias e as cidades grandes inchadas desse jeito, com periferias pobres, desorganizadas, com uma pobreza, uma miséria sendo multiplicada, a gente vê então e o campo com questões agrárias intermináveis. Então a gente vê um Brasil que ele existe, ele é palpável, ele está nesse momento, ele está pulsando, né? Ele precisa ser discutido, ele precisa ser colocado em algumas análises, algumas propostas diferentes, das quais alguns políticos não entendem, da qual também a economia brasileira também não entende e assim por diante. Então, essa literatura trabalha exatamente essa força, que é exatamente a passagem de um Brasil agrário, né, até a década de 60 para 70, nós éramos um país agrário mesmo, com não sei quantos por cento na área rural, cidades pequenas e assim por diante. E a partir da década de 70, então na década de 70 isso mudou tudo. Então hoje nós temos um Brasil urbano que é reflexo justamente de um êxodo rural. É aí que minha literatura entra, com todas as questões que nós estamos vivendo no dia a dia hoje, né? Mas é uma literatura, sei lá, maniqueísta, engajada, panfletária? Como é que ela se enquadra nessa questão? Ela não é nenhuma das duas. É uma literatura mesmo. A hora que você lê um livro meu, você percebe nitidamente que os personagens ali são forças que estão disputando espaços. Mas não há preferência por uma questão ideológica. De forma alguma. Quer dizer, os personagens falam por si, eles têm vida própria, quer dizer, a história toda retrata todo um Brasil diverso que nós conhecemos hoje e que nós estamos, basta abrir um jornal hoje ou assistir um programa de um noticiário e tal, você vai encontrar essa realidade pulando na nossa frente. Então essa é a literatura forte, a literatura de um povo, mas ela não é justamente ideológica, ela tem ideologia, mas não é exatamente isso daí, só ideológica. Ela é um Estado de nação com forças sendo disputadas ali. Mas há sempre, mas há sempre um ponto de maniqueísmo nos seus textos, né? Quer dizer, há um posicionamento em favor do que o Graciliano Ramos, num determinado momento, chamava de desgraçados, né? Daqueles deserdados, né? Quer dizer, há também um certo sentido, não de glamorização desses personagens, não é isso, mas de privilégio em demonstrar o ambiente em que ele vive, né? E as consequências e as causas deste ambiente. Você trabalha muito com isso também, né? Trabalho, até porque você citou o Graciliano Ramos. Eu sou filho de um Graciliano Ramos, eu sou filho de um José Lins do Rego, de um Jorge Amado, de um Érico Veríssimo, de um Guimarães Rosa. Tudo isso está, do João Cabral de Melo Neto, tudo isso está ligado
Eu sou produto dessa literatura boa que o Brasil produziu, de gente boa mesmo. Então, a minha literatura, realmente, ela recebe essas influências. Mas ela vai descrever um Brasil diferente. É um Brasil que deixa de ser agrário, que continua com os grandes problemas agrários e passa a ser um Brasil urbano, com todos os problemas urbanos. Mas nisso tudo, eu procuro analisar, de fato, e está bem perceptível, são os deserdados da vida, são as pessoas simples, que são jogadas de um lado para outro e muitas vezes como simplesmente joguetes, não do destino, mas de questões sociais, de questões políticas, de questões econômicas e até mesmo de questões culturais e assim por diante. Então, são forças, são personagens forças. Não dá para definir quem que é o melhor ou tal. Não é bem isso daí. É uma literatura viva, ela pulsa mesmo, né? E também ela traz inquietação. Porque eu não vejo a literatura como uma questão lúdica só. Isso é o mínimo na literatura para mim. Eu vejo a literatura como uma expressão do conhecimento, como uma questão que envolve a sociologia, a história, envolve a psicologia, envolve a filosofia, envolve todas as ciências. Então, a literatura, para mim, traz todas as ciências juntas. Então, os meus textos procuram trabalhar nesse sentido. Num determinado momento, a literatura que se fez aí no Brasil dos anos 30, o chamado romance de 30, né? Ou os búfalos do Nordeste, como dizia Oswald de Andrade, né? Eles, de certa forma, num determinado momento, eles pensaram a literatura como quase que um elemento de luta política, né? Quase como isso, né? Era chamada literatura socialista. O Jorge Amado chegou a primeira fase dele é nítida, né? Trabalhar muito isso, né? Subterrâneos da Liberdade, a tratologia que ele faz é bem isso e tal, enfim. Onde é que essa literatura acaba influenciando no seu trabalho? Então, eu li muito e leio realmente bastante o pessoal de 30 e, enfim, a literatura brasileira tem uma paixão muito grande, claro que tem uma paixão grande pela literatura universal, uma está ligada à outra, né, evidentemente, né, mas a minha literatura é uma continuação dessa literatura diferente, ela é totalmente diferente. Enquanto a literatura da década de 30, o homem era um produto do meio, era analisado como uma espécie de um produto do meio, como um joguete de um destino. Já a minha literatura, realmente, ela já foca realmente, o homem não é um produto do meio, o homem faz o meio. Quer dizer, é um produto já que já envolve aspectos de liderança, quer dizer, a formação da mente, a formação do homem dentro do seu meio. Então, tudo isso é colocado no livro. Agora, os personagens são personagens forças. Eles, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre o Cerrado e a Amazônia. Eu estou desde 74 visitando muito o Cerrado e a Amazônia, acompanhando toda a história do Cerrado e da Amazônia. É um épico do começo do século XXI. Deve dar umas 700 páginas, mais ou menos. Logicamente, que é um livro que está me demorando realmente, eu estou gastando muito tempo, muita pesquisa, muita vivência lá, e assim por diante. Mas um dos meus personagens, um destruidor da Amazônia, e do Cerrado e da Amazônia, que inclusive tem uma mina de ouro, ele descobre que mata índios e que devora realmente a Amazônia, que enriquece realmente, e tem uma mina de ouro, ele descobre nitidamente que a mina de ouro não está na mina de ouro, mas está em Brasília. Então ele se torna um político e acaba senador, esse personagem. Isso é um personagem força. Mas tem a questão indígena, tem a questão agrária, tem a questão dos religiosos na Amazônia, tem a questão de todos os sentidos. Então esses personagens são personagens forças que convivem no mesmo espaço, e nesse mesmo espaço tem o drama, e nesse drama você tem todo o Brasil representado. Então, quando você pega um livro meu como O Sol dos Trópicos, que é um dos poucos livros no final do século XX, que descreve o Brasil, realmente um romance épico, ele trabalha o Brasil no século XX, o final do século XX, com todas as questões possíveis que o Brasil tem. Desde questões culturais, desde questões econômicas, sociais, e vai por aí, né? Por exemplo, um dos personagens de O Sol dos Trópicos é uma dupla de violeiros, uma dupla caipira.
Então eu descrevo um desses, uma questão cultural toda, eu descrevo desde a dupla caipira se formando, crescendo, lutando, até tornar-se uma dupla comandada por marketing e destrutiva. Então todo um processo cultural que eu descrevo aí. Quer dizer, eu descrevo um aspecto da cultura brasileira. Então meu livro tem muito a ver com o Brasil. Eles têm o cheiro da terra, tem o cheiro do Brasil, o cheiro do povo brasileiro, e coloco o dedo na ferida mesmo, eu não deixo por menos. Não é uma literatura gratuita, não é um best-seller que o sujeito lê e depois no final, gostou, mas fica na mesma. Não, a minha literatura marca, ela espreme as pessoas, ela agrada e desagrada, ela cria esperança e também desesperança, e assim vai. Agora, você fala muito num trabalho épico, né? Bom, a gente tem a ideia, a clareza sobre a estrutura da narrativa épica, uma narrativa quase que barroca, né? Numa exuberância muito grande, né? Ela numa tentativa de abarcar todos os temas e, de certa forma, explorá-lo de maneira... Um grande exemplo do épico moderno é o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, né? Quer dizer, onde é que o seu romance, a sua obra se insere nessa estrutura épica? Olha, quando eu entendo o épico, nós temos um grande épico, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né, que realmente é extraordinário, né? Nós temos épico dentro da poesia, o Patativa da Saré, por exemplo, que faz o épico dentro da poesia, né, que é um grande poeta brasileiro. Se não for um dos maiores, né, o Patativa da Saré. Então, quando eu coloco todos esses personagens dentro de uma realidade brasileira, e essas forças sendo juntadas, sendo colocadas no mesmo espaço, e lutando dentro desse espaço, na verdade eu estou trabalhando o conceito de epicidade, sem dúvida alguma. Por quê? Porque eu estou aí trabalhando a história de todo um povo, não é a minha história, não é a história de uma pessoa, de um vivente só, mas de toda uma geração. Quando eu trabalho, por exemplo, a questão dos boias-frias, eu estou criando toda uma questão brasileira, que não está resolvida. Esses boias-frias, eles realmente já vinham na década de 60 para 70, mas se agravou em 75 com a grande geada negra no norte do Paraná, que se criou a figura do boia-fria. Aí que começa a destrambelhar o êxodo rural mesmo. Então, aí que em 83 ou 84, me parece que cria os primeiros movimentos dos sem terras no país. E essa é a situação que nós estamos encontrando, uma reforma agrária não resolvida, e quando feita, mal feita, de dar dó, de dar pena, isso é até uma judiação que se faz, se pega a terra, se entrega para as pessoas e deixa as pessoas abandonadas lá e tal. Essas questões todas estão colocadas também nos meus livros. Quer dizer, isso é épico, isso é todo um povo existindo, acontecendo, que está nos nossos dias. Então, quando se lê uma obra minha, você, poxa, mas esse tema é muito atual. Claro que é. Está debaixo dos nossos narizes, debaixo de nossos olhos. Então, eu tenho esse compromisso na literatura brasileira, de fazer isso. E é pouca gente que está fazendo isso. É pouca gente. Não tem muitos escritores fazendo esse tipo de literatura. Eu leio bastante, evidentemente, sou um leitor, um bom leitor, me considero um bom leitor mesmo. Eu vejo pouca gente tratando de temas nacionais e vitais para toda uma nação. Eu vejo pouca gente fazendo isso como escritor. Você tem uma obra muito ampla, muito... né? Como é que você dá esse seu método de trabalho? Como é que isso funciona? Bom, eu decidi escrever contos e romances. Mas eu já entrei pela poesia, entrei pelo teatro, pela crônica, eu fiz um passeio já em muitas coisas, né? Em crítica literária, quando esse negócio de mestrado e doutorado, a gente faz em literatura, leva a gente para uma linguagem mais um pouco complicada, né? Mas eu decidi pelo conto e o romance, onde realmente a gente pode explorar bem. O conto é uma linguagem, uma estrutura difícil de ser dominada e você precisa entender bem da estrutura dele para você poder escrever o conto. Então, muita gente que diz que escreve conto no Brasil não escreve conto, escreve crônica. Eu acho que 90% do pessoal que diz que escreve conto no Brasil, na verdade,
não escreve conto, escreve crônica, boas crônicas. Opa, boas crônicas, mas conto não. Então o conto exige realmente um domínio de estrutura e de linguagem, né? E o romance, porque me dá um espaço maior para tratar determinados assuntos que são forças vivas. Que eu não poderia tratar num espaço muito pequeno, embora eu faça isso no conto. Mas o romance me permite daí deixar toda a imaginação, toda a análise realmente percorrer os seus caminhos necessários, né? Então me dedico ao conto e ao romance. Mas eu gosto de ler todos os gêneros, sem dúvida alguma, né? Mas como é que se dá esse processo de criação desses romances e desses contos? Então, eu geralmente faço uma pergunta-chave. Esse tema, daqui a 20, 30 anos, vai estar presente? Se a resposta for sim, daqui a 20, 30 anos, esse tema vai estar aí, em pauta, sendo discutido, eu começo a trabalhar o assunto e escrevo o conto ou escrevo o romance. Se o tema daqui a eu achar, pela análise, pela minha intuição, percepção de que esse é um tema passageiro, que é só para se divertir mesmo e tal, eu não escrevo nada, nem o conto e nem o romance. Então, eu estou muito envolvido com uma temática que daqui a 20 anos ou 30 anos ela esteja sendo discutida, que ela não esteja morta. Porque o grande perigo de quem escreve é o seguinte: quando terminar o livro, o assunto já está morto. Eu acho que a literatura ela tem que durar seus 20 anos, seus 30 anos, seus 50 anos ou mais, com temas realmente que sejam pertinentes a todo um povo, a toda uma cultura. É essa a preocupação que eu tenho. O meu primeiro livro, por exemplo, 72, As Flores que o Chapadão Não Deu, foi recolhido pela Polícia Federal. Eu nem tinha saído do sítio ainda onde eu morava, mas porque eu era líder estudantil, já na faculdade e tal, esse livro foi recolhido. Mas o tema é sobre o negro no Brasil. E eu pergunto então, a questão racial no Brasil está resolvida hoje? Não, estão discutindo até o Monteiro Lobato ainda com a questão racial, etc. Né? Para ver a casa aqui. A questão do negro não está resolvida. Então, o meu primeiro livro, As Flores que o Chapadão Não Deu, trata do racismo no Brasil, onde o povo dizia, então, naquela época, o Brasil não tem racismo. Quer dizer, tem. Ele é subjacente, ele é inconsciente, mas ele está vivo entre nós. Este é o meu romance, As Flores que o Chapadão Não Deu. Então, é um tema vivo ainda. Você está lançando alguns contos para criança, para adolescente, né? Como é que são esses contos? Como é que é esta coleção? Bem, Maurício, é o seguinte, os outros livros meus têm uma linguagem mais pesada, tem palavrões, tem cenas fortes, tem cenas assim que os pais não gostam que os alunos leem. Inclusive, quando às vezes leem nas escolas, os pais acabam ligando para a minha casa e ficando bravos comigo por causa dessas cenas, né? Mas a minha linguagem realmente é feita a partir dos 14, 15 anos até os 120 anos, enquanto as pessoas puderem ler, né? Essa é a linguagem mais forte. Mas eu percebi, então, que durante um certo tempo eu vim escrevendo uma literatura jovem, uma literatura realmente que servia ao infanto-juvenil. Então, no ano passado, a gente resolveu lançar uma pequena coleção de 5 volumes, que essa coleção realmente atende do 5º ao 9º ano. São temas universais, são temas tão bons quanto meus contos e romances adultos, mais fortes, mas só que numa linguagem mais controlada. Eu até brinco comigo, acho que eu cheguei aos 60 anos e meu coração ficou mole, né? Agora estou com a coleção infanto-juvenil, né? Até brinco comigo mesmo isso daí. Mas ela trabalha os valores, os princípios de uma boa literatura. Não é uma literatura infanto-juvenil só pelo lado lúdico. Ela realmente trabalha princípios e valores e questiona. A minha literatura não é uma literatura de chupar nuvens, ficar imaginando as nuvens, ficar chupando nuvens. Ela questiona, ela traz a ideia na sala de aula, ela mexe com a formação do adolescente. É esse tipo de literatura, o infanto-juvenil, que a gente fez. Até alguns professores têm dificuldade de trabalhar, porque o professor que não quer trabalhar alguns assuntos de formação, ele não consegue. Mas está muito gostoso. Amanhã mesmo tem uma palestra num colégio aqui, são 300 alunos que leram os livros, estudaram, questionaram tudo.
E amanhã eu vou estar lá com eles, lá, conversando sobre os livros. Tá ótimo, tá bom. Muito obrigado, Davi, pela sua participação aqui no Leitura. Maurício, é um prazer. Muito obrigado. Há muito que a história deixou de ser escrita com todos os rigores e todos os formalismos. A sisudez perdeu espaço para uma descrição mais humana e mais leve. Neste ponto, os relatos históricos tornaram-se mais encantadores e legíveis. Uma das inovadoras desta escrita, a historiadora Mary Del Priore, avança ainda mais e enfrenta o desafio de escrever um romance histórico. O Castelo de Papel, lançado pela Rocco, tem como ponto central o casamento entre a princesa Isabel e o conde d'Eu. Isabel, filha do imperador Pedro II e herdeira do trono. Gastão de Orleans, conde d'Eu, um nobre neto do último rei francês. O casamento foi feito por imposição política, mas daí nasceu um romance nos modos românticos do século XIX. E Mary Del Priore trabalha de maneira a modelar essa história viva para mostrar que, sob o manto formal das cortes, havia humanidade. O leitor, mesmo atento, não consegue distinguir a linha tênue entre o real e a ficção. E isso é muito bom. A partir dessa sutileza, nos vimos diante de uma escritora que, mesmo comprometida com a verdade, resguarda a paixão pela palavra bem escrita. A história, em suma, está pontilhada por gotas de mitologia, quase sempre narradas pelos vencedores, se veste de pompa quando desembarca nos livros clássicos. E foi pensando em fugir dessa amarra que a escritora Heloísa Prieto escreveu Anita Garibaldi, A Estrela da Tempestade, lançado pela Rocco. No texto, mais que a mulher histórica, encontramos a humana figura que soube amar um homem e seus ideais. O ponto de partida para o livro são as cartas que Anita escreveu ao editor, já que ainda restam dúvidas sobre sua condição de alfabetizada. Outra vez, no entanto, encontramos um personagem vivo, desde a sua infância libertária em Laguna até a vida ao lado do heróico Garibaldi, numa Itália incendiada pelos ideais republicanos. Anita surge como senhora de seus sonhos e é descrita com precisão e paixão. Isso nos lega um texto verdadeiro, por ser histórico, mas fluido e agradável, posto que é literatura. Para além da verdade histórica, a mitologia viva de pessoas reais, o Castelo de Papel, de Mary Del Priore, e Anita Garibaldi, A Estrela da Tempestade, de Heloísa Prieto. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.